Muitas vezes, passamos pela leitura da Bíblia como quem caminha por uma estrada já conhecida, sem perceber que, bem diante de nós, existem portais escondidos que podem mudar completamente a forma como vivemos. É assim com esse versículo de Romanos 4,17. Ele está ali, acessível a qualquer pessoa que abra as Escrituras, mas a grande maioria não enxerga o verdadeiro tesouro que ele contém. Não é apenas uma frase bonita, tampouco uma lembrança distante da fé de Abraão. Trata-se de um código de prosperidade espiritual e material que está à disposição de todos os que decidem olhar além das palavras e compreender a profundidade da mensagem. O que parece simples, quase óbvio, é na verdade um segredo que, quando revelado e praticado, pode reconfigurar a nossa realidade. Romanos 4,17 se apresenta como um verdadeiro código de prosperidade espiritual. Não é apenas uma lembrança de como Abraão viveu pela fé, mas uma chave prática que nos ensina a trazer à existência aquilo que ainda não se manifestou. Esse versículo revela que a fé não é um estado de espera passiva, mas um chamado ativo que movimenta o invisível até que ele se torne visível. É como se Deus tivesse deixado ali uma senha secreta, esperando que os seus filhos a usassem para destravar uma nova realidade. A diferença entre esperar e chamar é justamente o que separa aqueles que vivem no deserto espiritual dos que caminham em direção à abundância. Muitos oram, esperam, pedem, mas continuam presos na mesma situação porque não compreenderam que a fé verdadeira não é apenas aguardar por algo, mas assumir diante da vida uma postura de quem chama aquilo que deseja como se já fosse real. É aqui que surge a diferença entre uma fé ativa e uma fé passiva. A passiva observa, sonha e espera. Já a ativa decide, age e vibra na frequência daquilo que deseja. Napoleon Hill, em seus estudos sobre o sucesso, reforça exatamente esse ponto. Não basta crer, é preciso agir como quem já possui o que busca. A fé ativa se move com convicção, enquanto a passiva se perde na ilusão do um dia talvez. Quando entendemos esse princípio, percebemos Deus não apenas como um ser distante, mas como arquiteto da realidade. Ele é aquele que chama as coisas que não existem como se já existissem. E ao nos ensinar esse segredo, nos convida a ser co-criadores da vida ao seu lado. Nossas palavras, pensamentos e sentimentos não são aleatórios. Eles carregam poder criador, e cada declaração é uma semente que se lança no solo do invisível. O segredo não está no esforço ou no sofrimento, mas na consciência. Não é sobre tentar merecer algo por meio de sacrifícios intermináveis, mas sobre estar presente e aceitar que já somos herdeiros de promessas maiores do que imaginamos. A verdadeira transformação começa quando paramos de lutar contra a vida e passamos a nos alinhar com aquilo que já foi preparado para nós. Chamar como se já fosse é a senha divina que muda a postura interior e, consequentemente, curva a realidade exterior. Quando alguém começa a declarar com firmeza aquilo que já é seu por direito espiritual, o mundo ao redor começa a se reorganizar para confirmar essa nova identidade. Esse princípio pode ser visto em inúmeros testemunhos de transformação. Pessoas que viviam na escassez, na dor ou na desesperança, mas ao compreenderem e praticarem esse versículo, viram suas vidas mudar completamente. Histórias de famílias restauradas, negócios prosperando e sonhos antigos ressurgindo, provam que a palavra não falha quando é vivida com convicção. Até mesmo a ciência tem confirmado o que já estava escrito. Pesquisadores como Bruce Lipton e Joe Dispenza demonstram que quando pensamento e emoção se unem em coerência, o campo quântico responde, moldando a realidade de acordo com a vibração emitida. Ou seja, a Bíblia já dizia, e agora a ciência confirma. Fé e sentimento alinhados criam resultados concretos. O problema é que esperar demais é, na verdade, declarar ausência. Quando alguém diz "eu espero", está reconhecendo que ainda não possui, e isso prolonga o estado de escassez. Já quando a pessoa chama, ela declara presença, ela afirma que já é, mesmo sem ver, e é essa postura que abre espaço para a manifestação. Essa mudança de postura nos leva a compreender o poder da identidade vibracional. Não manifestamos aquilo que queremos, mas aquilo que acreditamos já ser nosso. Se internamente você carrega a convicção de que já possui, cedo ou tarde,
A realidade vai refletir essa certeza. Esse é o ponto em que entendemos que temos uma herança espiritual. Não somos servos mendigando bênçãos, mas filhos chamados a manifestar uma herança que já está disponível. O versículo não é uma promessa vaga, mas um pacto de criação que nos conecta ao poder do Pai. Tudo isso nos convida a sair da reação para a criação. Em vez de viver reagindo às circunstâncias, aprendemos a assumir o lugar de co-criadores, moldando as situações através da nossa fé consciente e ativa. O campo espiritual e energético responde à coerência. Quando pensamento, sentimento e palavra caminham juntos, aquilo que parecia impossível se torna inevitável. É nesse alinhamento que os milagres acontecem. A fé, nesse contexto, funciona como ponte entre o invisível e o visível. Quando acreditamos e vivemos como se já fosse, atravessamos essa ponte e trazemos para o presente aquilo que parecia distante. Muitas vezes, atos simbólicos ajudam nesse processo. Usar um anel, vestir-se de forma diferente ou até declarar em voz alta são formas de treinar a mente e o coração para viver a identidade que já foi assumida no espírito. Isso acontece porque chamar é diferente de pedir. Quando pedimos, nos colocamos na posição de carência, mas quando chamamos, nos colocamos na posição de herdeiros que sabem o que já lhes pertence, e não existe limite de tempo para isso. Há pessoas que, em idades avançadas, mudaram completamente suas vidas ao praticar esse princípio. O tempo humano não limita o poder divino quando alguém decide viver pela fé ativa. No fim, o que precisamos compreender é que o universo não responde às palavras ditas de forma mecânica, mas à frequência que emitimos. Não adianta repetir frases sem sentir. O poder está na vibração coerente entre mente, coração e espírito. Romanos 4,17. Portanto, é um chamado final para que deixemos de viver como quem espera e passemos a viver como quem já recebeu. É o convite para assumir a herança, alinhar a identidade e viver como filhos que sabem que a promessa já se cumpriu.